A gente abre essa edição do Jornal da Manhã, indo direto a Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai anunciar hoje o pacote econômico para elevar a receita pública no ano que vem. Esse conjunto de medidas deve incluir uma alternativa à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. A prorrogação do benefício, que foi aprovada pelo Congresso, chegou a ser vetada pelo presidente Lula, mas a decisão acabou depois sendo derrubada pelos parlamentares. A reportagem é da Janaína Camelo. A ideia é que as medidas a serem anunciadas ajudem o governo a cumprir a meta fiscal do ano que vem, que prevê um déficit zero nas contas públicas. Embora o Palácio do Planalto tenha conseguido aprovar no Congresso propostas importantes na agenda econômica, os planos do Ministério da Fazenda para elevar a receita no ano que vem foram atropelados pela decisão do Congresso de manter a desoneração da folha de pagamentos a 17 setores da economia e de ampliar o benefício para pequenos municípios. De acordo com cálculos do governo, a desoneração deve gerar um impacto de 25 bilhões de reais nos cofres públicos no próximo ano. As novas propostas econômicas devem incluir uma medida provisória que tem efeito imediato, prevendo a reoneração escalonada aos 17 setores, além de uma compensação aos cofres do governo sobre o período que o benefício estará valendo. Além disso, o governo deve anunciar para a indústria o programa de desaceleração depreciada, uma antiga promessa do governo que permite às empresas abater do imposto de renda de uma forma mais rápida a aplicação de recursos em máquinas e equipamentos, medida que poderá destravar investimentos no setor privado. Fernando Haddad passou o dia no gabinete do Ministério da Fazenda, enquanto os ajustes finais no texto das medidas eram feitos pela Casa Civil. O ministro se programou para fazer o anúncio do novo pacote econômico na manhã desta quinta-feira, seu último dia de trabalho antes das férias. Após anunciar as medidas, Haddad deixa Brasília e ficará fora de suas funções de ministro pelas próximas 2 semanas. Ao fim do dia, abordado por jornalistas, o ministro preferiu não adiantar o que deve ser anunciado. Mais cedo, em coletiva de imprensa, o Tesouro Nacional divulgou o resultado do déficit primário no mês de novembro, que ficou em 39,4 bilhões de reais, o segundo pior resultado para o mês na série histórica, iniciada em 1997. A perda na arrecadação de tributos e o aumento na ajuda financeira a estados e municípios contribuíram para o resultado, além da elevação nos pagamentos do programa Bolsa Família. No acumulado do ano, as contas públicas registram um déficit de 114 bilhões e 600 milhões de reais. O governo deve fechar o ano com um déficit de 125 bilhões de reais, cerca de 1,2% do PIB. Segundo o secretário do Tesouro, Rogério Seron, o governo poderia atingir o que era previsto caso não fosse o repasse aos estados e municípios, que gerou o impacto de quase 20 bilhões de reais. Se materializar o que está acontecendo aí para essa reta final, faltando aí 2 dias de execução, vamos ficar muito próximo do que nós íamos buscando ao longo do ano, apesar de todas as intercorrências que aconteceram, né? Vamos ficar muito próximos ali do 1% do PIB que era estimado. Para 2024, o Tesouro prevê incrementos adicionais na arrecadação, como repasses da Caixa Econômica em depósitos judiciais, ganhos com mudanças na taxação de transações entre empresas de um mesmo grupo econômico que operam em países diferentes e medidas que deveriam ser aplicadas neste ano, como as mudanças nas regras do CARF.